Se a gente for parar para pensar de maneira mais rasa, fria, assim vamos dizer, a gente entende que hoje a cidade de São José, com os seus mais de 700 mil habitantes, por exemplo, a gente entende que a fase sanatorial foi responsável por dar essa cara que a cidade tem hoje, né? Ter a estrutura que essa cidade tem hoje para as pessoas que moram aqui. A fase sanatorial tem uma importância tão grande para São José e ela ficou invisível durante tanto tempo, né? Mas quando a gente entrevista as pessoas que viveram essa época, que podem falar sobre ela, elas falam que a fase é a alma da cidade. É legal a gente primeiro pensar que essa ideia das cidades que curam não é uma ideia criada aqui no Brasil, né? Então, para conhecer o desenvolvimento de um modelo de cidade, tem que entender o contexto. E as cidades sanatoriais na Europa, elas existem desde o final do século XVIII, como cidades estâncias, que levavam à cura, mas também ao lazer. E aqui em São José, o que vai acontecer é uma relação com o passado da cidade também. A gente está falando de um período pós, por exemplo, o fim da escravidão, e que a gente vai começar a ver uma industrialização começando na capital, no caso em São Paulo. Então muita gente deixa o interior do estado rumo a São Paulo, especialmente por uma questão assim, bom, trabalhar numa fábrica, eu talvez não ganhe tanto dinheiro, mas eu sei que há um ordenado. Todo mês, chovendo ou fazendo somente sol, calor, eu vou ter o meu valor de pagamento e salário na minha mão. Já depender das intempéries, né, na produção agrícola, enfim, isso já é mais incerto. Então São Paulo vai sofrer um aumento de população muito abrupto, assim, um aumento rápido que vai mostrar as fragilidades que a cidade tinha. Então não havia habitação para todo mundo, não havia água potável para todo mundo. E essa falta de habitação vai fazer com que as pessoas acabem se concentrando em modalidades de moradia que não eram lá muito saudáveis, né? Havia muita insalubridade nesse aspecto. Então a ocupação e a formação dos cortiços, por exemplo, vão fazer com que essas pessoas acabem sofrendo com as doenças infecto-contagiosas. Até que aí vai chegar a necessidade de se pensar assim, não, a gente precisa levar esses doentes, tratar esses doentes em algum lugar distante. Ou seja, pensou-se no isolamento social, coisa que a gente está mais ou menos familiarizado nos últimos anos. E o que vai acontecer é que a proximidade com Campos de Jordão possibilita que aqui também tenha o respingo dessa ideia da cidade sanatorial. Então o Teodoro Sampaio faz uma excursão enorme aqui pela região e ele fala por que a gente não tem uma estância climática aqui como tem os países europeus. São José entra nessa jogada como sendo uma cidade que já tinha 3 estações de trem para passageiros na região. Então a gente tinha já a estação de Eugênio de Melo, uma no centro da cidade, da Central do Brasil, e tinha também a estação do Limoeiro. Tinha também mais uma estação para carga, né, mas essas 3 para passageiros. E, querendo ou não, está nesse meio do caminho entre São Paulo e a capital do país. Então isso ajudou bastante. E fora que havia também a fama, né, que São José trazia, que era da cidade dos bons ares. Então, Mário Galvão é o primeiro médico tísico, ou seja, tuberculoso, etisiologista, especialista em tuberculose, que vem para São José por uma sugestão do Clemente Ferreira, que é um grande etisiólogo
de São Paulo, que já construía na época em São Paulo os dispensários e a ideia do tratamento da tuberculose. E aí depois vem o Nelson Dávila, que também tinha tuberculose e se transformou em tisiologista, tisiólogo, especialista em tuberculose, médicos que frequentavam Campos de Jordão e vinham. Então é uma combinação do ideário da época, da falta de outra alternativa econômica, da visão de algumas pessoas e da ação dos homens, né? Esses médicos que eram também políticos, socialmente articulados, empreendedores e que foram devagarzinho construindo essa rede sanatorial. E para dar sustentação a essa rede vai se criando toda uma estrutura. Então tem o consultório primeiro, aí vem junto a pensão para o médico, aí vem a farmácia, aí vem a lavanderia e vai se criando uma pequena rede comercial de negócios ligada à doença, né? E é nisso que você vai ter os prefeitos sanitários, né, sendo trabalhados também na cidade. Então, naquele período, especialmente do Estado Novo, a partir de 37, a gente não tem mais eleição. Então, o presidente aponta quem vai ser o interventor federal, ou seja, como se fosse o governador do estado, e o governador do estado vai apontando quem são esses prefeitos. E normalmente em São José ou era um engenheiro ou era um médico, né? Então, pessoas inclinadas a pensar essa urbanização. A Santa Casa, então, adquire, junto com a filantropia e o apoio da prefeitura, um grande terreno para a construção deste sanatório, o maior da América Latina, um projeto lindo do Ramos de Azevedo, que é o Vicentino Aranha. Por que muda nesse momento? Porque os sanatórios, eles eram considerados instituições de cura. Então, a partir desse momento, há lugar para ser curado oficialmente em São José dos Campos. Hospitais eram um lugar em que as pessoas iam para morrer, porque havia muito pouca tecnologia, mas o sanatório, o próprio nome diz, sanare, cura. Os sanatórios, eles mudaram a arquitetura hospitalar, eles eram claros e tinham varanda, arejados. É uma outra concepção de estabelecimento de saúde, uma outra concepção de saúde. Então isso muda, né? E a partir do Vicentino Aranha, outros sanatórios vão sendo instituídos nas cidades. E quando o Rosenberg entra na prefeitura, ele é um médico sanitarista que vai ter um papel muito grande depois no estado de São Paulo, na condução da campanha de tuberculose. Ele entra junto com os médicos e alguns políticos da cidade na campanha para transformar São José em estância. E aí começa a chegar recursos do estado de São Paulo. Então esses recursos sempre empregados para essa urbanização. Alargamento de vias, melhoria na distribuição, coleta, tratamento de água, transporte, coleta de lixo, coleta de esgoto, enfim. E aí essa cidade começa a se configurar em cima disso. E a gente vê a cidade, inclusive, sendo setorizada. Então esse primeiro plano diretor da cidade, ele é um plano de engenharia sanitária. Se a gente passa hoje e vê o banhado, é porque a gente teve uma fase sanatorial que considerava muito importante essa visão para a natureza, o arejamento da cidade. Nosso centro é um centro da fase sanatorial. Se a gente passeia pelas ruas de Taubaté, te vê a diferença. As ruas de Taubaté são aquelas ruas coloniais bem estreitinhas, e aqui não. Mesmo o nosso centro já tem ruas mais amplas e essa belíssima visão para o banhado, né? Hoje a gente fala sobre São José dos Campos, a gente pensa nessa cidade não só industrial, mas uma cidade tecnológica. A gente tem institutos de ciências de nível nacional, até mesmo reconhecimento internacional aqui na cidade. E naquela época o Vicentina era essa instituição. Era muito comum, assim, as pessoas quando vinham para cá, elas vinham endereçadas para São José através de uma carta de internação, né? Então elas passavam por algum hospital que pudesse emitir essa carta e só munidos dessa carta, por exemplo, no Vicentino Aranha, só com esse documento eles poderiam ser admitidos como pacientes. Mas muitos acabavam chegando na cidade sem esse documento e acabavam ficando jogados à própria sorte. Muitos deles vendiam tudo que tinham nas suas cidades para chegar até São José e ver o que ia acontecer. Alguns conseguiam bancar por um tempo uma pensão sanatorial, mas nem sempre isso era possível também, então havia muita gente morrendo nas ruas. A tuberculose tem uma expressão muito ambígua na cidade e a associação com a morte, muito provavelmente, é um dos fatores que fez com que ela ficasse esquecida num primeiro momento. Então, de fato, era uma cidade que
por mais que estivesse ainda em crescimento, você tinha um alto índice de mortalidade na cidade, não necessariamente dentro dos sanatórios. E São José naquela época, junto desse desenvolvimento ligado à saúde, a gente já tem uma industrialização acontecendo também. Então a gente tem a fábrica de louça Santo Eugênio, a gente tem a fábrica de cerâmica Santa Luzia, na Zona Leste. Então a gente tem a própria tecelagem Paraíba, que vai começar a trabalhar entre 27 e 29. Então essas pessoas que vieram para cá trazendo familiares para os sanatórios, muitos deles acabavam conseguindo trabalho nesses espaços. E aí essa cidade vai recebendo cada vez mais forasteiros. E é interessante porque nos jornais da época a gente tem uma contenda, né, frente àqueles que eram a favor do sanatório com aqueles que não eram a favor do sanatório, os munícipes, né? Então haviam os dois movimentos, um movimento de muito medo do contágio, da morte, e junto com esse movimento, um movimento de acolhida e de solidariedade. E até hoje a gente tem medo da doença, a gente acabou de passar pela Covid. Então, a experiência de estar próximo de um risco de infecção e de morte, ela nos amedronta profundamente. É isso que deve ser resgatado quando a gente busca conhecer a história. A gente tem ainda alguns estabelecimentos, né, Maria Imaculada, que permanece ainda como hoje uma instituição para idosos, mas que foi um sanatório, o Antoninho Rocha Marmo, que era um sanatório para filhos de tuberculose, filhos órfãos, né, de tuberculose, criou depois esse maravilhoso também estabelecimento que é o das pequenas missionárias, então elas também surgiram com a tuberculose e têm um papel bastante importante ainda na saúde da cidade. E o Parque Santos Dumont, né, que era o Sanatório Ezra, uma história que é para ser contada também, é da colônia judaica em São José dos Campos. A gente vai ter inclusive sanatórios sendo inaugurados ainda em São José até o final da década de 70. Sanatório inclusive que foi inaugurado e não foi nem usado e meio que chegou aí no final, né, desse período, porque a gente tem a descoberta de medicamentos, né? Então, no começo dos anos 50, quando esses medicamentos começam a ser disponibilizados nas farmácias, não faz mais sentido você se isolar num sanatório, gastar muito dinheiro, muito recurso no tratamento de um paciente, ao passo que é mais barato comprar o remédio na farmácia e tratar em casa. Então a gente vê que a procura de tratamento em sanatórios, o isolamento social começa a entrar em desuso. Eu acho que essa coragem é uma marca própria de quem quer se doar, de quem quer se dar. E se for pensar ainda nos dias de hoje, né, se eu for colocar a tuberculose naquela época deixou uma sequela. Se não tivesse alguém com coragem de olhar para o paciente, de fazer o bem, de estar ajudando ele, ninguém teria, ninguém faria. Hoje, se a gente for olhar, a gente continua nesse mesmo âmbito, porque Moçambique, por exemplo, onde a gente tem a obra, o risco de você pegar lá tantos vírus que passam, né, é uma questão de abraçar aquilo, de você pegar de novo uma doença que é própria do país da África, mas por escolha pessoal de vida, para fazer o bem, para estar com aquele povo, junto com aquele povo. Eu acho que isso é uma característica mesmo de quem quer doar a vida. Eu acho muito bonito porque em São Paulo, no Sanatório Marques Lisboa, quem cuidava junto com o Marques Lisboa, né, o médico, eles tinham tanto medo que eles pediam para os pacientes usarem como se fosse uma burca, assim. Andavam assim, quanto mais infeccioso, mais doente tivesse, mais isolada a pessoa ficava, mais ela tinha que ficar, o doente ficar protegido dos demais. E quem ia cuidar ia como se fosse, como a gente quando começou o Covid, né, ia como se fosse uma roupa da NASA, assim, todo protegido. Quando as irmãs chegaram lá, a primeira coisa que elas fizeram foi tirar essa segregação, foi realmente sorrir, que eles vissem, né, o sorriso das irmãs, que eles vissem o tratamento, tirar essa segregação deles de tenho que andar com o rosto todo coberto, né, deixar com que eles respirassem, com que eles andassem e tipo, não ficar só isolado no quarto, mas vem, faz um passeio no jardim, caminha. E foi constatado que graças a esse modo delas de agir, de deixar eles usufruir disso, desse espaço, né, de se expor assim, eles foram melhorando mesmo, porque psicologicamente, volto a falar, eles se sentiram amados, se sentiram queridos. E isso dá mais força para a pessoa. A gente vê até nos hospitais, né, quando a gente vai visitar um paciente, quando ele sente que ele é querido, que tem um familiar aguardando por ele, a tendência dele melhorar é sempre muito maior. Então, essa fase sanatorial também foi um marco
para unir as pessoas. Muitas pessoas se doaram, muitas pessoas não ficaram só na sua doença esperando a morte, porque nós temos dois caminhos: ou a gente vai para o lado do desespero, né? Faz aí uma loucura, ou a gente vai ser um com o outro, né, em comunhão, e vamos tentar, e vamos acreditar, e vamos fazer o outro, né, também crescer com a gente. Então, a fase sanatorial trouxe grandes lições. Quem aproveitou as boas lições foi feliz, né? Porque fez o outro feliz, por pequenas coisas que sejam. Patrimônio não é a materialidade, patrimônio não é o prédio, né? Sempre houve muito debate em cima do conceito de patrimônio. Patrimônio é a relação que um grupo, uma comunidade tem com um determinado bem. Então hoje o Complexo do Vicentina Aranha, que é tombado pelo Estado de São Paulo, isso é um bem, isso não é, a gente não entende como um patrimônio. Eu acho que a missão hoje do Vicentina, do Parque Vicentina Aranha, é lembrar do que aconteceu, lembrar do que foi. Os prédios estão aqui, a materialidade está aqui para fazer a gente lembrar. São muitas e muitas memórias ligadas a esse espaço. E o parque tem hoje a missão de valorizar, lançar luz sobre essa memória, né? Criticar um pouco o que se fez em relação a essa memória e querer mudar esse olhar para essa fase e de fato mostrar o valor que ela tem, e somente por conta dela é que a gente tem a cidade que tem hoje. E eu gosto muito de falar que o Vicentina Aranha continua sendo um estabelecimento de saúde, ele não é só de lazer, é nosso pulmão cultural, inclusive, e a cultura era também muito importante na fase sanatorial, tinha peças lá, né? Na época em que o Vicentina Aranha era um sanatório. São José hoje é um polo na região de referência em saúde também, tanto na saúde privada quanto na saúde pública. E talvez esse seja o motivo da gente ainda continuar atraindo tanta gente, de sermos uma cidade constituída basicamente de forasteiros. Então vamos acolher esses forasteiros e entender que essa é a identidade da cidade.